Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Então, sobre o caso Matsunaga... Vamos? Agora ela fala. Vocês dois trabalharam juntos desde o princípio? Desde o princípio. Não, é assim, ó. Desde o comecinho. Assim, como é que começou o caso Matsunaga? Houve o desaparecimento do empresário. Do Marcos. Tá, do Marcos. Tá? E alguns dias depois, numa estrada em Cotia, que é outro município, tá? Acharam uns sacos plásticos contendo partes de uma pessoa. Aí foi pro ML. Aí passou mais uns dias, acharam mais sacos plásticos. Foi também pro ML. Na época, então, tava assim, não se sabia quem era, porque tinha um pedaço do braço. Aí acharam a cabeça, um oriental. Aí começou a fechar. E outra, o Dr. Jorge, que era o legista, ele foi seccionado na região do abdômen, então ficou entre o abdômen e os joelhos, e ele estava vestindo uma cueca. Mas aí o Jorge falava assim, não, mas não era uma cueca comum, era uma cueca já de alguém com poder aquisitivo melhor. Ninguém vai gastar 200 conto numa cueca, né? E aí ele começou já a se ligar nessa situação que poderia ser. Então já tinha no meio policial essa suspeita do desaparecimento dele. Então, o que aconteceu? Quando nós fomos acionados, mais uma vez de plantão, né? Aí a chefe ligou, você tem condição de atender o local assim, só que está em segredo, não pode falar nada, fazer luminol... Tem. Porque mesmo no caso de pessoas desaparecidas, existe perícia, né? Então, você vai buscar algum vestígio, algum indício no último local que essa pessoa foi vista, para ver se existe alguma coisa que te indique que aconteceu um crime, né? Ou senão a pessoa fugiu só, né, realmente. Então, o departamento de homicídio, que a nossa perícia faz parte, ela tem a delegacia especializada em pessoas desaparecidas. É dentro do DHPP. Então, é a mesma perícia, que vai tanto fazer a pessoa desaparecida, como vai fazer o homicídio. Então, nós fomos acionados, inicialmente, com um boletim de pessoa desaparecida. Certo. E aí, quando estava o luminol marcado, já apareceu a primeira parte do corpo, né? Não, já tinha aparecido as partes. Só a cabeça que não. Né? Lembra? Não, já tinha aparecido as partes, tanto é... Em Cotia, é verdade. Tá, tanto é que é o seguinte, vamos dizer, verdade. sabia que eu tinha encontrado... A gente optou pelas banheiras. Já sabiam que era o Marcos, tá? Que havia sido esquartejado, né? A família reconheceu. Aí tá... Tanto é o quê? Quando nós fomos fazer o luminol, o cara foi esquartejado. O que é o luminol? O luminol é o seguinte, é um reagente químico que ele reage, inclusive, com sangue, com diversas substâncias e sangue. Então, vamos dizer, manchas latentes, onde eu não consigo ver. Eu colocar luminol, ele vai dar uma luminescência fraca. Então, eu tenho que fazer esse trabalho à noite, com luzes apagadas. É tudo aquela escuro. Luz negra? Não é a luz bastão, negra. não. Ele por si só, ele vai ficar brilhante. Ele vai dar um brilho. Entendi. Ele vai ficar um azul neon, assim, sabe? Ele reage na substância ferrosa. Como o sangue tem ferro. Ele dá uma oxorredução no ferro do sangue, da hemoglobina, tá? E nessa oxorredução, ele emite uma luz, tá? Essa luz quando é sangue, tem uma coloração num tom particular de azul e tem uma duração também particular. Então você tem que analisar o tipo de cor, a morfologia, a duração e a morfologia, a forma desse resíduo. Porque se você está procurando alguma coisa que não é visível a olho nu, né? Você tem que achar alguma coisa que lembre um esfregaço, uma limpeza, uma tentativa de estar ocultando, né? Sim. Então não basta você falar assim, olha, uma gota.
Olha, então é sangue, não é sangue. Porque É uma gota. Se fosse uma gota, estaria Tá ali, é ali. o sangue Você estaria consegue visível. ver. Né? Se essa mancha, se essa gota foi limpa, ela não está em Isso formato mesmo. de gota, vai estar de esparramado. E daí o luminol mostra. Vai mostrar isso aí. E aí o profissional que está aplicando tem que ter essa leitura, né? Certo. Tem que ter essa leitura. Vocês aplicaram no banheiro. Não, então, porque a gente tinha o esquartejado. Um esquartejado em várias partes. A casa da família Matsunaga, lá do Marcos, era uma cobertura. Só que ele comprou o apartamento do lado. Outra cobertura. Então ficou uma mega cobertura. Então, se você tinha um apartamento com 4 dormitórios, você tinha agora 8. um com 8. E a parte superior da residência, que era a parte íntima da casa. Tinham bastante quartos com banheira. Todos com banheira. Aí você, vamos ali pensar, poxa, eu vou esquartejar alguém e vou conseguir limpar? Aonde? No meio da sala? Não, né? Nas banheiras. E aí a gente entra para fazer o luminol na parte superior da casa, que eram esses 8 quartos. Então, só para entender, desculpa te interromper, mas só para entender a dinâmica. Esse momento aí, ele foi bem depois, dias depois, é isso? Dias depois. E a casa estava fechada? Não, ela estava morando na casa. Ela estava morando lá. Ela estava morando lá. Caramba. Ah, mas Thelma, em quanto tempo você consegue passar esse luminol? A gente tem casos em outros países, né? De 1 ano. 8 meses, entendeu? Então, vamos lá. Aqui no Brasil, você tem 8 meses, 6 meses, que ainda deu isso. Então, peraí, só pra gente entender a cronologia. Teve o desaparecimento. Ele desapareceu, ela também fica preocupada. Vamos botar assim, cronologia dos fatos. Tá. Vai lá. Ela dá o fim nele. Aí ela pega o notebook dele. Mas essa parte ninguém sabe. Não. Eu digo a cronologia que a investigação foi levantando, tá? Então ela pega o notebook dele, manda mensagem. Olha, fui viajar para resolver os problemas, não sei o quê. E o povo recebendo as mensagens, foi viajar com o notebook. Depois, a investigação, foi vendo as herbes que estavam sendo utilizadas no notebook, então onde ela ia, e foi cruzando todas as informações, né? Então, isso aí, vou dizer, foi descoberto depois, mas foi mais ou menos a ordem cronológica que foi acontecendo. Eu trouxe o ponho. Desculpa interromper. É Você tava com gaúcho. pigarro, eu achei que você tava com... Não, gaúcho, pra ele tá uma graça. Aqui tem que tirar os tênis daqui a pouco. Tá confortável. Né? E aí, o que acontece? Nisso aí, nesse meio tempo, ela matou, ela botou os corpos numa mala, carregou o carro dela, foi em direção a Londrina, né? Lá pelas tantas, ela resolveu voltar. Tá? Então não se sabe exatamente até onde ela foi. Ela disse que volta, aí foi para essa estradinha em Cotia, que tinha Arras ali perto, que ela frequentava, outras situações, então era do conhecimento dela, e ela resolve deixar os pedaços do Marcos. Ela tinha feito a viagem até quase Londrina com o corpo no carro? Ela foi assim... Na cabeça dela, sim. Ela disse... Na minha, não. Não. Ah, tá. Isso é o que ela disse. Ela disse. Isso é o que ela disse. Meu Deus. Tá, calma. Então ela disse que foi até lá, no meio do caminho resolveu voltar. Né? Foi a história que ela contou. 5 horas com o corpo esquartejado dentro do carro. E aí, na hora de jogar, joga beirando a estrada. Beirando a estrada. Desculpa, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Então, assim, eu vou picar o cara, vou colocar na mala, vou transportar, vou limpar a casa inteira e não sei o quê. Vou pra casa de não sei da onde e na hora de jogar o saquinho, eu vou jogar beirando a estradinha? Ah, mano, para. Não, para. O que aconteceu? Eu acho que tinha alguém ajudando ela. Eu acho que eu pico e você desova. Não, então, só que você tá desovando, você não tem tanto comprometimento. Não, mas tem mais sacola coisa. azul ainda. Não, super chamativo. Com a fitinha vermelha que a gente... Eu tô calma, eu tô calma. Nesse ponto. Calma. Né? Mas você superou já.
É, porque depois as pessoas entram numa discussão do vitimismo de... Mano, vamos falar do crime. Tem uma pessoa picada, meu. Tem uma pessoa picada. Por quê? Por dinheiro. Desculpa. Né? Richthofen. Tem um pai e uma mãe morto. Os caras estão mortos. Por quê? Porque não deixava você sair de casa? É sério que você quer a minha piedade? Mano, eu honro o nome do meu pai e da minha mãe. Eu honro o nome do meu pai e da minha mãe. Entendeu? Então, mas vai lá que eu vou me acalmar. A gente já conversa. Vai tomar teu cardenal. A gente já conversa. Então, o que acontece? Quando houve a suspeita, tanto é que quando nós fizemos a parte superior do imóvel, né? Começamos às 8 da noite, terminamos às 5 da manhã. Não, nós fomos até às 2 da manhã lá no apartamento. Mas terminamos às 5 porque fomos parar no outro lugar. Porque o que acontece? Aí, enquanto a gente trabalhava, levantaram que ela tinha trocado o colchão da cama dela. Aí a gente, engraçado, o cara colchão. morre e ela troca o colchão. Deve ter sangue nesse colchão, né? Ela tinha dado para uma empregada dela. Você é muito educadinho, Tchê. Né? Ó, a gente tá lá se matando, falando, não, agora é nesse banheiro. Não, ela picou. Pss, pss, pss. Tá vendo alguma coisa, Tchê? Não. Nadinha? Nada. Ai, vamos pro outro. E vira e mexe, a gente encontrava com ela. Ela tava lá? Tava no apartamento. Ela, com o advogado dela, acompanhando a gente. Você via um ar de descaso. E a gente se matando pra achar uma gota de sangue. E aí o colchão, ele brilhou inteiro, assim. Mas ele brilhou de uma forma tão uniforme que não era sangue. A gente falava, mas que fibra que é essa? Lembra? Que tá brilhando tanto. Mas que né? Aí alguém falou, não, é que o colchão é novo. Aí que a gente descobriu às 2 horas da manhã que o colchão era novo. Mas é um colchão que cabe, eu acho, que a família inteira. E sobra. Tá, mas cadê o colchão, velho? Ela deu pra empregada. E onde mora a empregada? Eu adoro o tipo do bar. O Márcio Ribeiro, humorista, que Deus o tenha, ele falava uma expressão que eu amo muito, que ele fala assim, é na casa de campo do caralho. Porque casa do caralho já é... Quando você fala assim, é na casa do caralho, já é longe. É na casa, isso mesmo. Então, é onde o caralho vai passar as férias, entendeu? Então, é onde foi passar as férias. Um pouquinho depois. É lá que ela morava. Um pouquinho eu depois. amo essa expressão. Mas enfim, era longe pra caralho. Muito longe, nós fomos até lá. Aí que deu às 5 horas da manhã. Fomos até lá e realmente... no colchão. Fizemos. E deu negativo. E aí é que vem a parte legal do caso, que eu acho que não foi muito bem mostrado no filme, na série. Aí a gente comunica o advogado, a gente comunica o delegado. Doutor, nós finalizamos por hoje e amanhã a gente está voltando para fazer a parte de baixo. Nós atendemos isso aí. O povo entrou em desespero. Isso aí como foi assim? Numa segunda-feira. Não acabou? Não, ainda tem a parte de baixo inteira. Aí ela resolve confessar. Então, para ter o benefício da confissão. O que aconteceu? Nós fomos começar os exames, era uma segunda-feira à noite. Dá para engolir? Tá. Não dá, né? Na terça-feira de tarde, nós fomos lá falar com o delegado. Olha, tem que terminar o serviço. Falei, como assim? Nós não fizemos nada na parte de baixo. Aí nisso aí ela já estava presa, que já tinha uma temporária dela na segunda-feira. Então ela já saiu segunda-feira de pulseira. Isso quantos dias depois do crime? Desculpa. 10. Acho que uns 10 dias. Tá bom. Só pra gente entender essa... mais ou menos isso aí. Porque a princípio uns 10. pensaram que fosse talvez um sequestro por conta da negociação da IOF. Que tava com uma negociação em aberto. Eles já estavam vendendo a empresa. Então, corre tudo de possibilidades, né? Sim. E aí a gente falou com o delegado, temos que fazer a parte de baixo. Aí o que ele fez? Mandou trazer a Elise, buscar a Elise. Que estava presa. Que estava presa, já numa temporária, né? E falou assim, olha, nós vamos voltar para o apartamento. Aí ela também, mas como assim, gente? Já não foi feito o serviço? Ele falou, não, agora nós vamos concluir a parte de baixo. Aí ela confessa.
né? Porque todo aquele... Essa temporada dela foi presa no final do dia que vocês tinham feito a parte de cima? Sim, no final ela já saiu presa. Enquanto a gente estava... que loucura! Não, loucura! Que enquanto a gente estava lá... Você lá fazendo o local, ela ainda não estava presa. Porque o que acontece? Quando você vai cumprir um mandato, tá? Mandado, né? Você tem que entrar, vamos dizer, no imóvel até às 18 horas. Depois você não consegue, a não ser que seja um flagrante, tá? Então a equipe de investigação chegou cedo, antes das 18 horas, para poder entrar, né, com mandado de segurança. Mandado de prisão. Não, de segurança para entrar, fazer busca e apreensão, né? Aí, nesse meio tempo, outros policiais estavam correndo com mandado de prisão, uma temporária, atrás de juiz assinar. Porque daí a equipe já estava lá dentro. Já sairia presa. Então aí o juiz já deu a temporária. Aí na hora que ela vai embora, já vai de pulseira. Né? E a confissão te traz um benefício, né? Te reduz a pena. Então, reduz por isso que ela sabendo... Ela percebeu que não ia dar certo. né? Não, eu acho que ela... Foi orientada. Eu acho que ela foi esperta, bem orientada de falar, agora é o momento de você confessar. Antes Porque que eles cheguem lá. E vocês foram no dia seguinte? Sim. E aí? Agora então vamos lá. Então, com a parte de baixo. Mas aí já como ela tá presa e nós vamos voltar e vamos fazer o luminol e ela já confessou, então agora a gente já faz tudo. A gente faz o luminol e a reconstituição. Então, Porque daí já faz no lugar certo. Isso onde ela mesmo, disser que foi. exatamente. Então a gente Daí fez com ela primeiro a narrando. reprodução simulada, tá? Porque o que acontece? A gente já tinha algumas informações, né, por parte do legista, e então a gente buscava o que ela ia contar, né? Tanto é que no momento lá eu comecei, o pessoal acho que... O que você viu nos olhos dele? E todo mundo me olhando, né? O que você viu nos olhos? Eu vi ódio. E não sei o que. E fazendo ela repetir, porque estava sendo filmado também a reprodução. Então eu queria que ficasse bem documentado. Porque se ela estivesse olhando nos olhos dele e vendo raiva e toda essa situação, seria impossível ela dar um tiro aqui de cima para baixo. Com saída do outro lado. Né? Não, ficou alojado aqui atrás. Mas esse ângulo do disparo, se ela está olhando nos olhos, é impossível ela dar. Ela teria que chegar de lado, é isso? O que acontece? Um deles tem que estar em diagonal. Ele teria que estar com a cabeça baixa, o tiro entra aqui. Aí não, quando ou sentado ou ajoelhado. Não, só com a cabeça baixa. Ah, porque foi reto assim? Entendi. Só é que fica assim, ó. Diz que se chama posição ortostática, tá? Então, na parte ortostática, é o indivíduo de pé, com os braços estendidos, palmas viradas para frente e olhar no horizonte. Então, como o legista não sabe qual é a posição que a vítima se encontrava, ele faz toda a referência como se a vítima estivesse nessa posição. De pé, olhando no horizonte, com as palmas, braços esticados, com a palma virada para frente. Né? Então, essa é a descrição da lesão que ele dá. Então, nessa situação, ele diz o tiro de cima para baixo, da esquerda para a direita e da frente para trás. Então, o disparo foi mais ou menos nesse ângulo. Tá? Se você está com a cabeça abaixada e toma um disparo aqui, quando o legista examina, você está nessa condição. Agora, se você estiver de pé, só se foi o comandante Hamilton, que deu um tiro do helicóptero, né? Exatamente. Né? Então, você sempre tem que analisar essa biomecânica, essa movimentação do corpo, porque né? O que acontece? O tronco, a gente tem uma movimentação no andar natural. A cabeça e os braços, você tem uma movimentação muito maior. Então, o que acontece? Pela cena que se tinha a gravação, ele voltando com a pizza, Sim. chutando as paredes do elevador,
A discussão já tinha acontecido. Ele tá bem bravo, né, no elevador. Ele tá chutando. Isso eu não vi. Ele chuta ele a tá parede bravo, do elevador. Ele tá inquieto no elevador, tanto na descida como na subida. Eu sei que na subida ele sai chutando, tá com a pizza e dando chute na parede do elevador. Então a discussão Não já é inteligente, porque se o elevador cai, ele tá dentro. De qualquer forma, não façam isso em casa. E depois é o seguinte, você entrando E a pizza vai ficar toda torta. Entrando com alguma coisa na mão, você abre a porta, você entra assim... Que nem um garçom. Né? Ou você entra assim, olhando pra pizza, pra maçaneta, com a cabeça mais abaixada. Então, provavelmente pego de surpresa. Exatamente, na trairagem, né? Coisa que ela continuou mesmo nesse filme medíocre que fizeram esse negócio. Ela continuou insistindo que foi tiro em 1,92 m. Enquanto ele falava coisas violentas... Que ela olhou nos olhos dele e teve uma bala, uma munição, né? Um projétil, que fez a volta, né? Que deve ser uma coisa que eu não conheço ainda. E o barulho desse tiro? Era um apartamento por andar. O andar era todo deles. Sim, então da porta do elevador... Só o vizinho de baixo, talvez. Só o vizinho, porque não tinha no elevador, só tinha a porta do apartamento. Ele comprou os dois? Ele comprou os dois, não tinha outra porta, não tem ninguém no mesmo nível dele. É um barulho alto, né? Não necessariamente. A gente também tem um pouco desse mito, né? Do disparo, aquele pá! Né? Um estouro. Mas ele hoje em São Paulo, você confunde com... Uma batida. Um rojão, qualquer outra coisa. Tá certo, né? verdade. Depois é o seguinte, vamos dizer, se os vidros estiverem fechados. Uma 380, que foi a arma utilizada, é considerada uma arma de baixa energia. Não é? Se fosse uma arma mais potente, talvez o estampido seria maior. Não chega a ser um absurdo. E eles tinham um porte, é isso? Não, eles tinham posse. Posse, desculpe. Né? Ele tinha. Ele tinha um arsenal em casa. Ela também, porque ela também era atiradora. Ela era atiradora. Né? Ele ela também tinha conhecimento. Ela trocou né? o cano da arma. Eles caçavam, né? Exatamente. E, vamos dizer, iriam para a arma que foi usada foi trocar do cano. Por que ela trocou o cano? Pra não pergunta pra ela, né? Existe o exame balístico. Você tá com raiva. Que a minha... Não, é porque é uma boa pergunta pra ela. Por que você trocou o cano da arma? Eu vou falar pra você que né? Eu vou falar pra você que é por tudo já arquitetado. Eles vão pegar essa arma, então é esse cano, deixa os otários pegar essa arma, né? Que não vão levantar a balística nessa daqui. A serra elétrica. A gente falou isso em off ou foi durante o papo já? Em off. A serra elétrica que falam lá na série, que ela comprou pra abrir caixa de vinho? Em off. Não, é assim, ó. O que acontece? Ela fala que comprou uma serra elétrica porque ela ia, acho que, fazer um curso de jardinagem e comprou para parar ironizando, né? A abrir as caixas de vinho. Né? Então ela resolveu dar de presente, né? Segundo ela, para o Marcos, que era um especialista em vinho, participava de leilões já há bastante tempo, né? E ela resolveu comprar uma serra elétrica porque era mais fácil de abrir as garrafas de vinho. Aqui um machado para cortar carne. Isso. Mais ou fácil, menos isso. Né? Uma foice. Uma foice para cortar, fazer bife, né? Essa mesma comparação, né? E ela disse que era para abrir caixa de vinho, mas teoricamente uma secção de uma pessoa é mais fácil realmente usando uma serra elétrica, que não foi utilizada no caso em particular. Mas aí, eu acredito que a intenção inicial seria, né? Vamos dizer, já como desfazer do corpo lá com os seus 70, 80 quilos que ele poderia pesar, né? Então, mais fácil, seccionadinho, um pedacinho, né? Então, distribui nas malas. Distribui em mala e vai. Deixe o seu joinha, não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.